Boa noite, alunos do nono ano. Hoje nós teremos a nossa aula de arte e estudaremos as unidades 4 e 5 da apostila de arte de vocês. Vamos lá. Na unidade 4, nós temos como assunto as formas musicais, tá? Sabemos que podemos utilizar a linguagem artística de várias formas para estabelecer a comunicação. Isso pode ocorrer por meio de pincéis, de instrumentos musicais, do corpo, principalmente da voz. Então, nós vemos que a linguagem artística ela se expressa de várias maneiras. Instrumentos, pincéis, do corpo naquelas pessoas que dançam e da voz. A música é a arte da comunicação por meio do som. Daí nós vamos ver algumas formas vocais, tá? Nesse trecho da apostila de vocês, fala a respeito de grandes cantores brasileiros. No Brasil, entre vários cantores, cita-se Elis Regina, famosa por suas interpretações nos festivais de música e nos shows dos quais participava. Elis faleceu em 1982, deixando muitas gravações e uma grande saudade. Se fôssemos citar artistas brasileiros que ficaram conhecidos por seu vozeirão, de nossa relação faria parte Francisco Alves, Agnaldo Raiol, Calbi Peixoto e Tim Maia, entre outros, tá? Aí, para ilustrar, nós temos a caricatura de Tim Maia. Tim Maia, famoso cantor e compositor, explorou como poucos os ritmos e estilos. Além do soul, foi pioneiro no rock, o samba e o funk. As baladas românticas e a bossa nova sempre estiveram presentes em seu repertório. Ele faleceu em 1998. Tá? Sendo um cantor muito importante para a história da música brasileira. Aqui nós temos formas instrumentais. Nós temos a sonata, que é uma composição musical para ser tocada por instrumentos compostas por 3 partes: allegro, adagio e finale. Temos sinfonia, que é a sonata escrita para grandes orquestras. A rapsódia, que é a composição instrumental livre com textos de temas populares. A suíte, que é um conjunto de composições instrumentais para serem tocadas sem interrupções. A toccata, que é composição musical para ser tocada por instrumentos de teclado. O concerto, que é uma peça musical longa feita para instrumento solista e acompanhamento de orquestra. Fantasia, que é a composição musical baseada em outra. A valsa, que é uma composição instrumental em compasso 3/4 feitas para se dançar. Então, aí nós temos várias modalidades musicais, tá? Várias formas instrumentais. Cada uma dessas formas a gente tem aí vários instrumentos que vão formar uma dessas composições musicais. Aqui nós vamos ter as formas mistas, tá? Uma forma musical é considerada mista quando voz e instrumentos aparecem juntos em uma interpretação. As primeiras formas que nós vimos são formas de música apenas instrumentais, ou seja, não tem pessoas que cantam. Nessa segunda forma aqui são as formas mistas, então a gente vai ter tanto a participação de instrumentos musicais quanto de pessoas cantando. Nessas formas mistas nós vamos ter a ópera, que é o espetáculo de música acompanhada a ações históricas, mitológicas ou imaginárias do que está sendo representado. O interlúdio, que é o pequeno trecho instrumental entre as partes de uma ópera. A opereta, que é uma ópera curta, em geral divertida, que normalmente associa música, dança e diálogos. A área, que é o trecho de uma ópera para solista ou para 2 ou 4 cantores. Um pot-pourri, que é a seleção de melodias ou trechos musicais. Uma revista, que é um espetáculo
musicado sobre temas políticos, moda ou costumes, um show, que é o espetáculo humorístico musical, apresentados em teatros, televisões, casas noturnas ao ar livre. Então, nós temos aí, gente, várias apresentações que são consideradas mistas, tá? Na unidade 5, o tema já é o teatro. Para começar a falar do teatro, nós também temos que falar de uma das formas onde o teatro é bastante utilizada, que é o circo, tá? Já foi a um circo? Caso você não tenha tido essa oportunidade, não perca mais tempo, pois trata-se de um espetáculo inesquecível e emocionante. No circo, tudo parece um sonho, a começar pelos tocadores de bumbo e de corneta que nos deixam atentos ao perigo que os artistas enfrentarão. A magia continua com os acrobatas elegantes e suas vestimentas durante as apresentações de equilíbrio com uma esguia equilibrista que cumprimenta o público com graça, sem falar dos maravilhosos palhaços que pulam e gritam com seus falsos narigões. Tá? Então, dentro do circo, a gente vai ter vários artistas se apresentando de diversas maneiras com um único propósito, que é entreter o público, divertir aqueles que assistem ao espetáculo. Vamos entender como o circo surgiu. O circo já existia na Roma Antiga. O poeta satírico juvenil, que viveu no século I d.C., escreveu que o povo romano só quer as duas coisas na vida: pane e circes, isto é, pão e circo. Os ludicesses eram os principais divertimentos do cidadão romano. Eram espetáculos que consistiam em corridas de carros puxadas por cavalo, exercícios acrobáticos e competições de luta. Então, a origem do circo vem da Roma antiga, em que os grandes imperadores contratavam artistas para divertir a população, fazendo grandes espetáculos. E nesses espetáculos, eles distribuíam comida, principalmente pão. Aí justamente daí que veio a expressão pão e circo, que era uma das maneiras que os políticos, né, da época encontraram de divertir a população. Assim, a população não se preocupava com os outros problemas da cidade, só queria saber de se divertir. Hoje em dia ainda se faz muito isso, né, gente? O circo moderno surgiu em 1970 com Philip Astley, responsável por inovar os espetáculos de equitação usando saltimbancos para realizar acrobacias sobre os cavalos. A partir do século XIX, o circo se tornou muito popular, tendo surgido nessa época inúmeros circos que apresentavam uma estrutura idêntica que observar atualmente, ou seja, um picadeiro circular com 13 metros de diâmetro coberto por uma grande lona sustentada por um mastro no centro. Então, os circos como nós conhecemos, surgiu na década de 70. Tá? E ele foi a adaptação de um espetáculo que começou por pessoas que faziam acrobacias em cavalos. Palhaço, sinônimo de alegria e diversão. Uma atração à parte no mundo mágico do circo é a figura do palhaço. O palhaço, graças às suas trabalhadas, é o responsável por proporcionar alegria às crianças e adultos. O termo palhaço vem do italiano pagliaccio, que significa pessoa que diz tolices ou faz papel de ridículos. Até hoje, a gente, quando está fazendo papel de bobo, ou alguém está nos tentando fazer de bobo, a gente diz que está sendo feito de palhaço. Equipe artística. Vamos ver a equipe artística que forma os espetáculos. Nós temos o diretor, isso principalmente nos espetáculos de teatro, tá, gente? Nós temos o diretor, que a função é planejar, orientar, dirigir, assistir aos espetáculos, estimula, motiva e é responsável por conseguir a unidade e a harmonia do espetáculo, ou seja, ele controla a equipe, tá? Assistente de direção é o secretário do diretor, responde por ele em sua ausência. O diretor de cena, responsável pelo rendimento técnico e artístico do espetáculo.
O cenarista, que projeta o cenário, desenha as maquetes, cuida de todos os objetos que aparecem na cena, como copos, flores, campainhas, entre outros. O cenarista também é responsável pela contratação dos profissionais que confeccionarão o cenário, como vidraceiros, pintores, decoradores. Temos o figurinista, que é responsável por todo o figurino, ou seja, as roupas, os modelos de roupas selecionados, os materiais selecionados, as roupas confeccionadas, tá? E até as modelos, tá? Os modelos, ou seja, os modelos de roupas que serão usados no espetáculo. O ator, que é o profissional que representa. Nós temos também uma equipe técnica, que tem o contra-regra. Essa equipe técnica são pessoas que não são consideradas no meio artístico, tá? Mas fazem parte do espetáculo. Temos o contra-regra, que é responsável por verificar se tudo está em perfeitas condições para a realização do espetáculo, cenas, atores, luzes e demais detalhes. Outra função é controlar a entrada dos personagens em cena, controlar os ruídos e as batidas de porte, os efeitos de som e luz. O iluminador, que o nome já sugere, controla a luz, o sonoplasta, controla o som. É o maquinista, que, entre outras funções que tem, é abrir e fechar a cortina do espetáculo, tirar e colocar o cenário e mudar os objetos de cena. Nós temos também a equipe de promoção, que é aquela justamente que vai trabalhar na divulgação do espetáculo, tá? Essa foi a nossa aula. Obrigada pela atenção de vocês. Um abraço.